Gente, então, como vocês estão aí, tudo bem? É o seguinte, vamos lá. Esse aqui vai ser um vídeo um pouco diferente do normal, eu acho, porque eu vou contar uma experiência que eu tive aqui nos últimos dias. Aconteceu uma coisa esquisita, que eu fui ao cinema depois de 1 ano e 11 meses no calendário contados assim, eu fui ao cinema. E foi uma experiência muito interessante, muito importante em relação ao que a gente tem conversado aqui nos últimos tempos, sobre as tecnologias do fim do amor, os vídeos todos que eu fiz sobre isso, e sobre o desamparo e as maneiras possíveis para atravessar o desamparo, né? E essa experiência que eu tive em relação ao filme que eu vi, como foi ver esse filme que eu vi, tem tudo a ver com isso que a gente tem falado. Eu vou colocar o índice, eu acho que vai ter um índice, vou colocar aqui. Tudo que eu disser, todos os vídeos que eu citar, todas as coisas que eu disser, que eu citar, às quais eu me referi, vão estar na descrição, aí embaixo. Então não se agonie, se você não souber. Eu vou me referir a alguns vídeos, os últimos especialmente. E aí você assiste o vídeo, depois se quiser você vê os outros. Tem os capítulos aqui embaixo se você quiser se perder. Se você quiser se perder, não. Se você se perder, se quiser voltar. Se quiser se perder também. Enfim, não sei se os capítulos ajudam a se perder, mas vocês entenderam a ideia. Estão aqui embaixo, então você pode voltar e se reorientar. Vamos lá, vamos contar a história. No último vídeo que eu falei, o vídeo mais importante do canal, é uma brincadeira que eu faço com alguma frequência para quem acompanha isso aqui há mais tempo, sabe que eu brinco disso, de dizer que esse é o vídeo mais importante do canal. O último vídeo eu disse que era o mais importante, de certa forma eu acho que é um vídeo que dá contorno para várias coisas que a gente foi levantando, que eu fui levantando aqui com vocês nos últimos tempos. E nesse vídeo eu elaboro a questão aí do luto narcísico. O que é o luto, o que é o narcisismo, o que é o luto narcísico, por que a gente não faz o luto narcísico e como fazer o luto narcísico. Se você quiser entender isso melhor, vai ver o último vídeo, está aí embaixo. Mas essencialmente eu vou fazer em uma frase assim, o luto narcísico é aceitar a nossa condição de instabilidade, de não centralidade e aceitar a morte, né? Aceitar que a morte vai vir e que a gente não tem como negar isso demandando uma posição de acolhimento absoluto. Síntese absoluta, sim, e a dificuldade óbvia que isso traz é aceitar a morte, né? E aí no final desse vídeo eu falei assim de como que uma alternativa para isso seria um campo de vínculo, um campo de amor que não seria o amor inicial, lá o vínculo inicial mãe-bebê, na qual esse bebê está totalmente protegido e sem a consciência da existência da finitude, da morte e da instabilidade. Mas um segundo amor, um amor com alternância de posições entre cuidar e ser cuidado, que é o que constitui o vínculo. Se você quiser entender isso aí embaixo também, vínculo e tudo isso que a gente já falou sobre aqui. Mas o vínculo é a junção, o juntar dessas duas necessidades emocionais básicas. As necessidades emocionais estão aí embaixo também, que são a necessidade de ser amado e a necessidade de cuidar. É isso, essas duas forças juntas constituem o vínculo, e o vínculo adulto é essa alternância, seria essa alternância de posição. E aí como é que faz isso, como é que lida com isso, e a dificuldade toda que vem daí, eu sempre chego nesse ponto e sempre escuto essa pergunta, mas como é que faz isso? E de certa forma, todos os vídeos que a gente tem feito aqui sobre as tecnologias do fim do amor são assim, apontamentos para o fato de que as nossas ferramentas atuais são ferramentas de negação dessa condição, mais do que de produção de um lugar de vínculo, né? Então, acho que talvez o Instagram seja o vídeo está embaixo, o vídeo sobre o Instagram, de como a gente está ali tentando buscar amor, mas na verdade a gente encontra uma disputa de dominância e não vínculo, né? Então, essa ideia de que quando as tecnologias passam a estar totalmente a serviço da lógica do capital e do lucro, a dominância passa a operar como questão fundamental e a gente não consegue mais encontrar lugares de vínculo porque a gente não pode perder, né? Para ter vínculo você precisa poder ser cuidado, para isso você precisa poder perder. E no campo de dominância, do sucesso, do lucro, o que a gente experimenta é o avesso disso. O Instagram talvez seja a quintessência dessa questão. Bom, tá, beleza. Mas aí como é que faz para produzir esse outro campo no qual a gente pode perder e tal, essa história toda. Aí eu fui ao cinema. E eu vou contar mais ou menos a minha experiência de ir ao cinema. Eu não ia ao cinema desde novembro de 2020, a gente está em 23, né? Então novembro de 2021. Ou dezembro, já a primeira semana de dezembro de 2021, eu acho. Foi muito ruim a experiência de ir ao cinema naquele momento, a gente estava grávido e tal, foi a última vez, depois a gente começou a lidar com outras coisas. E
não foi legal. O filme que a gente viu não era legal e toda aquela coisa de pipocas e Cinemarks e coisas assim não foi bacana, não foi divertido. E aí eu falei, bom, não vou mais, não deu tempo também de fazer isso, mas nessa semana, no feriado, dia 2, a gente resolveu ir ao cinema. E aí eu falei, bom, eu quero ir ao cinema, eu queria ver o filme do Scorsese, o Assassinatos da Lua das Flores, é assim que chama, eu acho, né? Aí, aliás, gente, vai ter vários spoilers esse vídeo aqui. Não sei se importa isso, porque o filme não é um filme de narrativa no sentido de que você vai se surpreender, de certa forma é um filme que você entende o que vai acontecer com meia hora de filme e você tem depois que lidar com isso que você entendeu o que vai acontecer. Um pouco como a vida. Bom, mas aí o que aconteceu foi que eu fui ver esse filme lá no dia 2 e eu fiz uma coisa muito que eu achei muito legal, que assim, eu não li nenhuma crítica, nenhuma sinopse, eu não vi nenhum trailer e eu não sabia a duração do filme. Eu não sabia absolutamente nada, né? Então eu fui ver o filme assim, como quem vê alguma coisa pela primeira vez de alguma forma. Eu queria, de fato, passar por isso. E aí foi muito legal, porque o filme tem 3 horas e meia. Então, muito rapidamente, eu comecei a tentar contar o tempo. E o bebê em casa, né? A ansiedade do bebê em casa, e como é que ele vai estar e tal. E a questão é, será que você consegue ficar aí esse tempo aí, 3 horas e meia? E eu acho que, certamente, se eu estivesse vendo esse filme na televisão, em algum streaming, eu teria parado, né? Eu teria largado, porque o filme é muito pesado. Mas por eu estar no cinema, eu não parei. E também era interessante que no cinema, sim, tinha eu e Flor, né, um casal. Do nosso lado tinha um casal mais jovem que a gente, que saiu antes do filme terminar. E fora isso, todas as pessoas que estavam no cinema eram bem mais velhas que a gente, o que também me chamou a atenção. Mas então, o filme, vou fazer um resumo muito rápido, assim, trata trata da questão indígena americana ali, qualquer incorreção de vocabulário para a galera da antropologia, peço desculpa já de cara, vamos seguir. E uma tribo, um grupo específico que encontra assim, petróleo nas terras e então, nesse momento, eles de alguma forma abandonam a tradição deles e passam a operar dentro da lógica do capital e do lucro por conta do petróleo. E aí isso caga o negócio inteiro, né? E aí tem esse personagem lá, que é uma espécie de idiota, assim, que chega naquele lugar, que é o Leonardo DiCaprio. Ele chega lá, voltando da guerra, né, violência, guerra e tal, e o tio dele, que é o Robert De Niro, vai começar a operar a vida dele para se aproveitar desses indígenas, especialmente das mulheres, para conseguir o lucro deles, né? Estou resumindo bem assim a coisa. Mas aí vai dar um monte. A questão é que esses brancos aí vão matando, especialmente as mulheres, não só as mulheres, mas dizimando esse povo assim. E é uma experiência narrativa muito intensa, assim, é muito pesado, é muito doído de ver. Você entende o que está acontecendo muito rápido e você então vai constatando que você entendeu e que você continua vendo e que isso continua acontecendo, um pouco como a nossa vida, né? Realmente, a gente olha e aquilo vai acontecer mais e mais e mais e mais e mais e mais. O absurdo do que a lógica do lucro produz, né? E, enfim, então, nesse sentido aí, no filme, a gente tem uma operação muito clara disso que eu tenho tentado dizer aqui, acho que especialmente lá nesse vídeo que é o transtorno do desamparo generalizado, que é de como que a dominância e a lógica do capital e do lucro, da produtividade, implode a nossa possibilidade de sustentação de campos de vínculo. Se você quiser ver esse vídeo, veja. Então a gente tem 2 sistemas de vínculo operando no filme. O sistema indígena, que logo no início, no momento que o petróleo entra, eles fazem uma cerimônia de despedida da própria cultura, em certo sentido, de despedida da própria língua. Eles entendem que a partir dali a língua deles vai desaparecer, que eles vão ser tomados por essa outra lógica, que é a lógica do capital. E a língua, assim como o primeiro sinal, ou como um sinal bastante importante de articulação do vínculo, da identidade, né? Identidade e vínculo são coisas assim, muito próximas. Na medida que a identidade é uma produção, é um efeito do vínculo ao longo do tempo. Então, com isso, com essa entrada do capital, a língua vai desaparecer. E a partir dali,
essa identidade desse grupo em si tende a desaparecer, o grupo em si tende a desaparecer, porque eles passam a operar dentro de uma outra lógica que não é a lógica deles, né? E por outro lado tem esse outro sistema de vínculo, teoricamente, que é representado ali pelo De Niro e os dois irmãos, que são o DiCaprio e o irmão dele. E esse sistema de vínculo, eu acho que é um excelente exemplo do problema que a gente vive, que causa esse desamparo generalizado que a gente estuda aqui, pensa aqui, que é um vínculo que está, vamos dizer assim, pervertido ou desviado da meta, desviado da função, buscando dominância e lucro, né? Então, o que o De Niro vai fazer com o DiCaprio é que ele vai manipular ele ali para conseguir o que ele quer. E o que ele quer é dinheiro, né? Poder, dinheiro, dominância. Só que o DiCaprio não compreende isso. Mas isso tudo é discutível, tá? Mas enfim, acho que a princípio o DiCaprio não compreende isso, o personagem dele, quero dizer, né? Ele, eu sei lá. Mas, enfim, vocês estão entendendo. Mas aí ele vai então ficar a serviço desse tio, que é a figura de vínculo para ele, e com isso ele vai se casar com uma mulher indígena e vai participar desse processo de extermínio dessa galera. Mas, por outro lado, o DiCaprio também gosta dela, né? Ele realmente, pelo que eu entendo do filme, gosta dela. Então ele vive esse conflito entre dois objetos de vínculo, o que é um clássico da nossa vida também. Várias vezes a gente tenta entender a escolha certa, assim, quando a gente está vivendo um conflito entre dois objetos da mesma necessidade, satisfação da mesma necessidade. Se quiser entender o objeto de satisfação, está embaixo também, das necessidades que a gente tem na vida. Mas então, com isso, o que acontece assim é um exemplo para mim assim bastante forte, claro, de como que o nosso modelo, com a entrada do lucro como operador central, inviabiliza o vínculo. E como que esse outro modelo, que tem um vínculo como base, sem o lucro como objetivo, o vínculo nesse outro modelo o vínculo é possível e ele ocorre, e o desamparo ele é contido de certa forma, ele é operado, ele é relativizado. Não que essas pessoas não tenham a morte como questão, o medo como questão, mas elas têm um campo cultural, um campo de sentidos, um campo simbólico que opera esse desamparo. É disso que eu estou falando, né? Ele opera a condição de instabilidade, ele opera a ideia da morte. Assim, a gente está aqui, mas tem assim uma cosmologia, uma narrativa, uma operação de um cuida do outro. E aí é interessante porque não tem exatamente alternância de lugares, de quem cuida de quem, mas tem várias posições no campo de vínculo ampliado do grupo, e você acaba cuidando e sendo cuidado, sem que você necessariamente alterne de posição dentro de uma mesma lógica, por exemplo, do encontro romântico que a gente pensa, que eu falo, né? A gente tem que ter um encontro amoroso, mas de alternância de posição. Eu posso cuidar e ser cuidado, né? Esse é o amor maduro, vamos dizer, o segundo amor que eu chamo. Mas aqui nesse grupo a gente tem várias posições, um campo ampliado de vínculo, com posições de cuidar e ser cuidado em vários lugares. Vejam filmes, quem não viu vai dar para entender, é muito legal de ver, é como se fosse um exemplo daquilo que a gente perdeu. Por que a gente perdeu? Porque do lado de cá, no lugar capitalista ali, o que a gente tem é uma utilização do suposto, do almejado, do desejado vínculo, por parte do DiCaprio, uma utilização que o De Niro faz para conseguir lucro, para conseguir dinheiro, para estruturar a dominância, né? Por que ele faz isso? Talvez seja a questão que falta no filme. Nesse sentido, o filme é um pouco maniqueísta, na minha opinião, nesse sentido. Porque a gente não compreende muito bem, talvez, o desenho do porquê que essa figura desse sujeito é tão mal, assim, ele é tão mal nesse sentido assim, ele está manipulando esses outros aí. Ele é basicamente mal mesmo. E tudo bem, eu relevo, porque essa não é bem a questão aqui, eu acho. Mas eu acho que esse exemplo aqui é um indicativo da nossa experiência de desamparo, né? Pensando na nossa infância. Vou explicar. Quando os nossos pais, as nossas figuras parentais, e isso é uma coisa transgeracional, tá? Tem acontecido ao longo dos últimos tempos todos. Quando as nossas figuras parentais passam a estar cooptadas pela necessidade de ser outras pessoas que elas não conseguem ser, ou seja, de estar à altura de uma produção de lucro, de capital e tal, e de crescimento, e uma pressão que ocorre nesse sentido aí, elas passam a demandar também desses filhos coisas que são impossíveis, né? Então, na figura da parentalidade atual,
a gente vê a figura da demanda, né, sobre a qual eu falei também, o vídeo da demanda está embaixo. Então, os pais demandam que esses filhos sejam alguém que eles não são, e esses filhos não conseguem ser, né? Então, as figuras de vínculo, muito mais do que cuidar, elas demandam e elas oprimem, né? E elas humilham. Então, e tem inclusive uma cena maravilhosa do De Niro humilhando, punindo, castigando o DiCaprio, porque ele fez uma bobagem lá na tarefa que ele deveria cumprir. E isso é o que a gente vê. E aí é uma figura de castigo, repressão e tal, que é um clássico do modelo, especialmente do século XX, da parentalidade, no nosso campo ocidental. E que eu acho que muita gente experimentou, mas você então exige que esse filho aí, que essas crianças sejam, exige que elas sejam algo que elas não são. E aí com isso a gente produz um desamparo muito mais intenso e essas crianças então passam a operar também elas na lógica da dominância. Eu deveria ser alguém que eu não sou, daí o ideal do eu. Eu deveria ser alguém que eu não sou, né? Eu deveria chegar a algum lugar que eu não consigo chegar para ser finalmente amado. Porque essas figuras aqui, e essa é a questão fundamental, as figuras de cima que deveriam cuidar como os indígenas mais velhos cuidam, e operam sentido, constituem sentido, essas figuras aqui não operam sentido mais para a gente. Elas operam cobrança, punição e humilhação, né? Então, as nossas figuras de vínculo, de cuidado, nos humilham. Então, a gente várias vezes busca operações de inversão na vida. Eu vou superar, eu vou crescer, ou vou impressionar meu pai, ou eu vou superar meu pai, né? Nesse sentido. E daí, acho que a formação do Édipo mais clássica, assim, a vontade de superar esse pai, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com o modelo capitalista. E eu acho que tem porque demanda dessas figuras parentais algo além de ser quem elas são, né? Elas precisam ser alguma coisa que elas não conseguem ser. E aí elas mesmas estão oprimidas por essa vida, violentadas por essa existência, né? E vão violentar quem está abaixo delas, né? Então, elas estão sendo violentadas pelo chefe, pelo sistema econômico, sei lá, pelo sistema social no qual a gente vive, e elas vão levar essa violência adiante. E isso vai passando de geração em geração. Ao invés de sentido, a gente produz opressão e humilhação, né? Isso é o que a gente mais vê. Porque se você pensar um pouco, a gente não nasceu assim como espécie para ser neurótico, né? Para estar em sofrimento. Isso ocorre por alguma razão, né? E essa razão acho que tem muito a ver com o nosso modelo. E daí a gente começa a produzir as tecnologias para tentar negar essa posição de instabilidade produzida justamente por esse modelo. Por um modelo que não acolhe, por um modelo que não dá contorno. Então esse filme é um filme, nesse sentido, bastante interessante para operar essa comparação. Por outro lado, ele é muito angustiante porque você fala, bom, então no nosso modelo não tem como ter isso. Não tem como a gente encontrar essa operação de um vínculo que dê contorno. E, de fato, eu acho difícil. E aí é um desafio para a gente pensar. Eu acho que em pequenos bolsões de troca é viável. Eu tento aqui operar algo próximo disso, mas com todas as limitações que essa tecnologia tem e que o capital opera aqui também, de certa forma, de uma forma bastante intensa. Mas essa é uma questão para a gente, né? Então, tentar encontrar lugares nos quais a gente pode cuidar e ser cuidado, não só no campo relacional de um para um, mas no campo de grupo, né? Talvez os grupos de amizade pudessem ser isso, mas, de novo, a lógica da dominância opera entrando aí. Não que a dominância não exista aqui no campo indígena, tá? É claro que existe, a dominância existe sempre, mas aqui ela está operada de uma maneira mais pacífica, vamos dizer assim, mais apaziguada, né? Porque o ser alguém que você não está totalmente presente o tempo todo, a demanda de ser alguém que você não é. É como se no nosso modelo capitalista tudo que a gente faz precisasse levar a gente para algum outro lugar, para algum lugar de produtividade nesse sentido. Tem uma cena maravilhosa no filme, tem algumas cenas incríveis realmente no filme, assim, mas tem uma que quem viu o filme vai lembrar, eles estão jantando pela primeira vez juntos, o casal, né? E que é o DiCaprio e a atriz chama Lily Gladstone, eu acho. Eu não conhecia ela. E ela é muito incrível o trabalho que ela faz, na minha opinião. Mas, enfim, eles estão jantando pela primeira vez, ela entende que ele está flertando com ela, que ele possivelmente quer o dinheiro que ela tem, porque ela tem esse dinheiro do petróleo, e eles estão ali e tal, e aí eles terminam de jantar, e aí começa a chover, né? Começa a chover. Então, na hora que começa a chover, uma tempestade, o ruído da tempestade, ela fala, vamos ficar em silêncio,
né, vamos ficar em silêncio. Para nada, já ia completar mas ela só fala, vamos ficar em silêncio. E aí ele fala, ele tenta falar, ela fala, psh, rindo, achando graça da estupidez dele. E aí ele tenta de novo. A tempestade é boa para sementes, para plantação. E ela fala, só para. E esse diálogo, tem muitos diálogos fantásticos no filme, mas esse diálogo indica algo que é o adoecimento do nosso campo cultural, que é algo que sempre tem que servir para alguma outra coisa, né? Para a produtividade. Né? Então a chuva não é só a chuva vai aumentar o lucro. Né? Porque a plantação naquele momento vai crescer e tal, e isso vai chegar a algum lugar. Isso faz a gente pensar das nossas tecnologias do fim do amor, das quais eu já falei algumas, né? Instagram, WhatsApp, Netflix e tal. Vamos falar sobre mais algumas, certamente. Mas isso faz a gente pensar que, de certa forma, o dinheiro é uma tecnologia do fim do amor. O dinheiro no sentido de que ele é uma ferramenta de muitas coisas, mas de acúmulo. Né? Então, você pode trocar e acumular uma coisa que não vai estragar. Né? Então, você não vai acumular uma carga de abóboras, você vai acumular um dinheiro que não estraga. Então, você pode acumular mais para ter mais depois, além daquilo que é necessário. Então, a partir daí você passa a querer mais e mais e mais e não está mais ligado ao que a gente precisa, mas a ampliação do lucro em si. E aí a dominância e o dinheiro passam a se articular de maneira muito íntima. Eu quero ser maior e maior e maior. Quanto maior, mais chance eu tenho de ser amado, só que não, né? Porque o amor não está articulado pela dominância, ele está articulado pela possibilidade de acolhimento. Mas, então, nesse sentido, talvez a gente pudesse pensar o dinheiro como a primeira tecnologia do fim do amor. Né? O dinheiro que aponta a gente para fora do campo do vínculo estável e para a produção de um vínculo ou de um campo relacional que aponta para compulsão, né? Compulsão está embaixo também, para compulsão, ou seja, buscar algo que não satisfaz aquele algo que deveria ser satisfeito. Isso é o dinheiro. O dinheiro talvez seja a quintessência disso. E de uma perversão da finalidade da coisa, né? Então, a gente consegue, acho que, pensar na ênfase central da coisa, o dinheiro como primeira tecnologia do fim do amor e que ela vai se manifestando em todas as outras. Porque o ponto é que as tecnologias iniciais, como a língua, como a religião, que a gente pode pensar como tecnologias, né? Como a narrativa, elas não são tecnologias de fim do amor, elas são tecnologias de contorno, de construção de vínculo. Então, dentro do campo narrativo, dentro da língua, dentro do campo cultural, lato sensu aí, você produz o vínculo, você constitui o vínculo, a identidade, e dentro desse campo você pode cuidar e ser cuidado. Então, nesse sentido, pensando no vídeo sobre Netflix que a gente fez semana retrasada, eu acho, o cinema, ir ao cinema ali, é uma experiência de produção de vínculo. Então, eu estava ali com aquelas pessoas, eu não conhecia, mas eu vi o rosto delas entrando ali e tal. E a gente, junto, atravessou a experiência desse desamparo, em partilha desse desamparo. O desamparo que é existir, né? Que é a instabilidade, que é estamos aqui por enquanto. O caráter provisório da existência e incerto da existência. Mas estamos juntos fazendo isso, né? Então o cinema é estar junto, partilhando isso, como eu disse justamente no vídeo sobre o Netflix, em oposição ao Netflix. E ao passo que isso que a gente vivencia aqui não é a partilha desse atravessamento num campo de vínculo. É alguma outra coisa de uma tentativa de se recolocar numa posição de centralidade, tanto eu quanto aquele que busca o conteúdo que vai ser feito para ele, né? Quanto eu que quero estar na posição central aqui. Então, bom, dito tudo isso, eu acho que isso é um excelente exemplo do vínculo como lugar desse grupo como produção de vínculo real. Eu aconselho vocês a assistir o filme, quem já viu pode falar o que achou. E, enfim, acho que eu falei tudo, eu tinha várias notas aqui, mas eu acho que eu falei tudo. Me digam aí se dá para entender o que é essa posição, essa constituição desse vínculo, diferente do que a gente opera em geral nesse campo que está sempre querendo alguma outra coisa, demandado a chegar a algum outro lugar, e como que seria possível a gente tentar construir esses campos de alguma forma. Tá bom? Era isso, gente. Semana que vem eu acho que a gente faz... Hoje foi um vídeo sobre tecnologias do fim do amor, o dinheiro, mas lá simbolizado pelo petróleo, né?
que não é simplesmente um líquido preto, ele vai ser convertido em alguma outra coisa. Isso é fantástico. E essa ideia, né? Mas, então, a gente pensa em algum outro vídeo. Tenho pedido para fazer vídeo sobre o Google, LinkedIn também, e Twitter também, Tinder também. Vamos ver para qual que a gente vai, tá bom? E vamos ao cinema, acho, se possível. Eu vou tentar voltar aí ao cinema sempre que eu conseguir. É uma experiência muito distinta. E estar 3h30, muito engraçado. Uma última coisa, muito engraçado, quando começa o filme tinha uma daquelas coisas, como é que se chama? Saída de emergência, você não pode fumar e tal. E aí tem as indicações sobre o celular agora, né? Desliga a luz, não mostra a luz, desliga mesmo, porque atrapalha o coleguinha do lado. Você tem que explicar para as pessoas que os outros existem, né? Porque a gente não lembra mais. A gente está tão ensimesmado que a gente não lembra mais que os outros existem. E aí tem uma indicação nesse cinema específico que eu fui, que é assim, se você for sair no meio, saia com cuidado. Que é assim, já considerando o fato de que as pessoas não conseguem mais assistir um filme inteiro. E especialmente um filme de 3h30. Tá bom? É isso, gente. Até semana que vem. Tchau.